Eu sou Vanessa Weber. E eu sou o Gabriel Frois. E esse é o compilado do Código Fonte TV. Bem-vindo a este compilado de número 74 que contempla as notícias do dia 24 de setembro até o dia 30 de setembro. O ano tá acabando, né, Vanessa? Caramba, eu tô assustada, gente. Já é outubro praticamente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês assistem. Nós aqui estamos gravando pela manhã, então eu vou de café. Quem escutou agora Se achou tiver que... ainda. Não sei, tô tomando uma cerveja já, mas não, gente, é só água com gás, tá? Pra quem está aí apenas no podcast. Água com gás de manhã É uma boa, Vanessa? Eu gosto. Isso é bom pra tomar depois do vinho. Água com aquela gás coisa. pra mim é vida. A qualquer momento tá valendo. Deixar eu tomo só ela. A gente inverteu as canecas porque teve gente que falou que eu não deveria estar bebendo com a caneca com a minha, cara. E eu acho que faz sentido, né? Eu posso dar um beijinho aqui no Gabriel. Beijinho dela aqui. Gabriel, controle-se. Tchim, tchim. Tchim. Vamos começar, então, mais um compilado para você. Espero que você tenha aí uma excelente semana com essas notícias aqui que vieram diretamente do mundo da programação. Já estamos com a voz aqui preparada. Então, eu começo. Cloudflare anuncia enxurrada de novos produtos. Essa semana foi agitada para a Cloudflare. A gigante resolveu diversificar seu catálogo de produtos de uma vez só. Foram tantos anúncios que a empresa chegou a brincar que sua lista de soluções agora precisa de um mecanismo de busca. De uma tacada só, a Cloudflare vai explorar os chamados nanoserviços, oferecer uma alternativa para o CAPTCHA, entrar no ramo de streaming ao vivo e investir mais de $1 bilhão em startups. Nesse último caso, trata-se de uma oferta para que outras empresas adotem suas soluções de computação na nuvem. Em troca, a Cloudflare vai colocar essas startups em ligação direta com diversos fundos de investimento que já se comprometeram com a iniciativa. A Cloudflare está colocando dinheiro na mesa para conquistar clientes da AWS, Google e Azure. Eu acho que ela vai conseguir, hein? Fora da mesa de negócios, a Cloudflare também disparou no campo de novas tecnologias. Uma dessas novidades é o Workard, um runtime open source de JavaScript WebAssembly, focado em nanoserviços. Que louco! Na descrição da empresa, um Workard é muito mais leve do que um container, porque vários podem ser executados no mesmo processo, embora cada um tenha seu próprio código isolado e escopo global. Agora, guarde também esse nome, Turnstile. Essa é a solução da Cloudflare para a autenticação de usuários humanos que permite mais privacidade do que o CAPTCHA. Turnstile é baseado em sinais comportamentais e funciona nos bastidores de forma passiva, sem coletar dados. Fechando a lista de novidades, a Cloudflare também anunciou que o Cloudflare Stream agora tem suporte a WebRTC para número ilimitado de espectadores e com latência abaixo de 1 segundo. Cara, fantástico, né? Vamos combinar aqui, os serviços que a gente utiliza e que a gente conhece da Cloudflare já são muito bons. Não, vamos combinar o seguinte. Se você que está assistindo aí, se você é cliente da Cloudflare, levanta a mão. Duas, né? Eu já sou cliente há muito tempo. O sistema de DNS deles, eles simplesmente revolucionaram, porque eles trouxeram, na época, o serviço de DNS com o CDN, que era um serviço incipiente, era caro pra caramba, e eles conseguiram popularizar isso de uma forma impressionante. Aí agora vem essa outra coisa. Eles realmente já são um player novo do mercado no que se trata de serviços cloud. Só que os serviços deles, geralmente, pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, nos outros, acho que nem tanto na AWS, são muito focados em determinado nicho. Não só, por exemplo, esse para o CAPTCHA, mas, por exemplo, para Stream. Mas eu assino, por exemplo, um serviço, nós aqui, né, que cacheia a página do WordPress. Ele faz um pre-cache do cacheamento de páginas para o WordPress. Ou seja, se o WordPress tem aquela fama de ser lento, de ter problemas de performance, obviamente um WordPress bem configurado pode realmente escalar, né? Pode realmente ter bastante acesso. Eu já até contei aqui uma vez, acho que foi num compilado lá nos primeiros, eu já consegui colocar, por exemplo, em um WordPress, 1 milhão de usuários únicos em um dia dentro de um WordPress usando um sistema de cache. Não tinha balanceamento de carga para web, mas tinha para o banco de dados. E tinha também, cara, várias configurações muito loucas, assim. De repente, em algum momento, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que como você preparou para conseguir essa enxurrada de acessos. Como que a gente conseguiu performar num WordPress, né? E esse serviço da Cloudflare é um desses que é bem específico para esse tipo de CMS e funciona muito bem. E é baratinho. Esse que é o diferencial, né?
Vamos continuar falando aqui de serviços que todos utilizam, né? Heroku apresenta seus planos de baixo custo. A gente falou no compilado passado sobre isso e voltamos... Passado ou retrasado. Né? Retrasado. E voltamos agora nesse assunto porque eles anunciaram justamente esses planos novos. Depois de mais de 10 anos, a Heroku cancelou seus planos gratuitos, com a promessa de lançar planos de baixo custo. Um mês depois, foi rápido até, hein? A empresa finalmente apresentou valores e limites dessas novas modalidades. Batizado de Eco, esses planos são destinados a hobbyistas e estudantes que não podem ou não querem se comprometer com assinaturas mais robustas. O plano mais barato da Heroku será o Eco de $5, que dará acesso a 1.000 horas de computação na nuvem por mês. De acordo com as novas regras, o contador de tempo irá parar sua contagem depois de 30 minutos sem tráfego. Vale lembrar que os planos gratuitos serão encerrados a partir de 28 de novembro. Agora dessa data e bota aí no teu Google Calendar aí ou no seu calendário. A Heroku promete uma migração com apenas um clique entre os modelos gratuitos e os novos Ecos. Para quem precisa de banco de dados, a conta vai ficar um pouquinho mais salgada. Para essas necessidades, a Heroku também passa a oferecer planos de baixo custo para Postgres e Redis. Até 5.000 linhas de Postgres custam $5 por mês, enquanto 25 megabytes de armazenamento de Redis terão um custo de $3 ao mês. Esses valores podem ser combinados com o valor dos Ecos, desde que continue sendo respeitado o limite de horas de computação. Para quem já assina o plano Hobby, seja para Dynos ou para Postgres, a Heroku trocou o nome para Basic. É apenas uma mudança de marketing sem alteração no valor e nas funcionalidades oferecidas. Bom, então a gente repete o comentário que a gente fez lá atrás. Não tem almoço grátis. Ela já mostrou que é capaz de suprir necessidade, tem tecnologias excelentes. Então, a tendência é que essas pessoas que já estão acostumadas até com a plataforma, elas continuem ali justamente por conta desses planos que não são tão ruins assim. Não são tão caros, né? Infelizmente, a gente sofre aqui com a diferença de cotação, né? Então, exato. Acaba realmente você 5, 8 ou $10, ali, dependendo do que você precisa, acaba ficando mais caro aqui no Brasil, não tem jeito, né? E aí, nós temos aí muitas outras soluções também que podem suprir essa demanda da Heroku, né? A gente tem, por exemplo, opções como a própria DigitalOcean, que são soluções também, a princípio baratas, né? Mas que começa bem baratinho, mas a gente sabe que quando você começa a ter um pouquinho mais precisa um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de memória, aí a coisa... Qualquer recurso além, você começa a escalar ali o valor, né? A gente até indica a própria Hostinger aqui no Brasil, porque se cobra em dólar e ela tem planos cloud, por exemplo, VPS, que são bem acessíveis. A gente tem feito muitos testes aí com os planos deles. Tem até vídeo da gente mostrando, fazendo deploy, fazendo um monte de coisa com eles e realmente atende essa demanda. Então, eu acredito que até para muitas pessoas que utilizam a Heroku, vale a pena também experimentar a Hostinger, porque você consegue ali ter acesso ao root, você consegue instalar vários desses painéis ou até utilitários e ferramentas para gerenciamento nesses VPS também. Então, fica simples de usar. Acho que você só falou que cobra em dólar, mas não, na verdade cobra em real. Cobra em real, viu? em então real. Não tem essa diferença de cotação, o que já alivia aqui o nosso bolso, sem dúvida alguma. Né? Não, e aí fica um custo-benefício muito atrativo, né? Quando a gente vai comparar processamento, memória, SSD e esse tipo de coisa. Então, assim, é claro que para esses planos mais baratos, poxa, a gente tem muitas soluções legais, né? Mas quando a coisa começa a apertar um pouquinho, a gente sabe que... Precisa estudar cada um dos casos, né? Quando está em real ali, a gente tem a possibilidade de usar uma tecnologia legal, a gente tem que olhar todos os cenários, não tem jeito. Amazon troca algoritmo de compactação de dados. O algoritmo de compactação gzip tem sido um padrão na compressão de dados na web de longa data. Mas esse reinado pode estar ameaçado. Ninguém menos que a Amazon trocou o gzip pelo Z-Standard nessa semana e deu início a uma discussão sobre qual seria a melhor solução. O Twitter entrou na roda, confirmando que prefere o Z-Standard. Adrian Cockcroft, ex-vice-presidente da Amazon, alegou que a troca reduziu em 30% o espaço utilizado pelo S3 em uma escala de exabytes. Entretanto, ele também esclareceu que o algoritmo não foi utilizado nos dados dos clientes, mas internamente nos logs do serviço. Liz Fong Jones, desenvolvedora da Honeycomb, elogiou o algoritmo e reportou 25% de ganhos em tráfego de rede. O Z-Standard, mais conhecido pela sua implementação em C, batizada de ZSTD, é um algoritmo de compressão de dados criado por Ian Collett, originalmente para o Facebook. O algoritmo atualmente é distribuído
distribuído como um software de código aberto com uma licença BSD. Desde 2019, a Amazon também oferece o AZ64 em alguns produtos AWS. O AZ64 é uma codificação de compactação proprietária que teria consumido entre 5% e 10% menos armazenamento e apresentando uma performance 70% mais rápida em relação ao ZSTD, em testes realizados pela própria Amazon. Cara, 30%. Ele está falando aqui de uma escala de exabytes no S3. Chocada. Isso poderia se refletir no preço, né? De repente. Ah, fica a dica aí pra Amazon, hein? Ok, aumenta o tempo computacional ali. De processamento, né? Mas e armazenamento, que é o que se paga ali, né? Também, né? Eu acho que poderia dar uma ajudinha aqui pra gente, hein? A gente chorando desconto, cara. De qualquer forma, cara, essa é uma excelente notícia. E parecia até que o onipresente e onipotente gzip nunca ia ter um concorrente à altura. Mas eu acho que surgiu, hein? Pode ser que se torne um novo padrão. Meta libera NFTs em redes sociais. Depois de meses de testes desde maio desse ano, agora é oficial. NFT estão liberados para todos os usuários do Instagram e do Facebook. De acordo com o anúncio da Meta, carteiras digitais podem ser conectadas ao perfil e os usuários podem compartilhar seus colecionáveis nas redes sociais da Meta, né? O recurso coleta e organiza dados públicos de blockchains para recuperar informações como o criador e o proprietário do NFT, antes da postagem. Até mesmo Mark Zuckerberg, CEO e fundador da Meta, entrou na moda, vendendo um NFTzinho baratinho, que é um cartão de beisebol, por mais de R$500 mil. Puxa vida, foi você que comprou, Gabriel? Não, fala. Não. Sem chance. Nesse primeiro momento da adoção, a Meta está operando com as redes Ethereum, Polygon e Flow, com previsão de inclusão da Solana no futuro. A ferramenta aceita as carteiras de criptoativos fornecidas pelas empresas Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase e Dapper, com previsão de inclusão da Phantom também no futuro. O objetivo da Meta com essa funcionalidade é popularizar os NFTs. Ao criar suporte para NFTs, pretendemos melhorar a acessibilidade, diminuir as barreiras à entrada e ajudar a tornar o espaço NFT mais inclusivo para todas as comunidades. Desde junho desse ano, o Facebook já trazia um guia prático explicando o conceito para leigos. Ou seja, gente, a Meta ainda está investindo no metaverso. É um caminho sem volta, pelo menos para essa empresa, né? E a gente, apesar desses reveses que a gente tem visto aí, tanto de blockchains, das criptomoedas e alguns problemas também que a gente compreende no metaverso, no óculos, nas tecnologias, a gente entende que em algum momento isso vai deslanchar. E que não necessariamente é a Meta que vai estar liderando isso, né? Nós já falamos até a respeito disso, né? Tem muitas outras grandes empresas aí que estão também investindo pesado, né? Nvidia, tem outras empresas de óculos de realidade virtual. Então, é o início, né? A gente está aqui começando algo que eu realmente acredito que vai estar muito presente no nosso futuro, né? E no caso da Meta especificamente, a gente sabe que eles estão enfrentando, além desses desafios, eu acredito, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Zuckerberg está tentando fazer algo assim, muito revolucionário, mas eu não sei se ele é realmente a pessoa, ele tem um perfil para fazer isso. E ele está sob muita pressão, realmente. Com a saída da Sheryl Sandberg da Meta, provavelmente ele também está tendo algum problema justamente para geração de receita. A gente sabe também que a Meta está com vários desafios nesse setor e eles, de alguma forma, se a gente pegar o histórico da rede, sempre teve algum problema em relação a isso, né? Até no filme, o filme que conta a história, retrata um pouco isso, que tinha um brasileiro até, que era o cara que queria fazer a geração de receita, tudo, e no fim, eu acho que o Facebook só conseguiu realmente fazer isso quando a Sandberg veio para a empresa. Uhum. E agora, ela saindo da empresa, eu acho que ele tá meio órfão, e ele não sabe realmente se lá o fim lá do arco-íris vai ter aqui um pote de ouro. De ouro, não. Então é muito desafio. Teve até um artigo, inclusive essa semana que circulou, sugerindo que o Zuckerberg teria que tirar um ano sabático para ele se realinhar ali com os objetivos dele, pessoais, e também da própria empresa. Porque para você tomar decisões importantes sob pressão... Não é fácil, né? A empresa tem capital aberto, Sim. né? É muito difícil e muitas vezes são decisões que precisam olhar pelo lado criativo e às vezes você estando imerso só nos problemas, você não consegue enxergar o todo, né? Não tô dizendo que ele tem que tomar a decisão sozinho, porque, claro que não, ele tem uma equipe fabulosa ali. Muita gente competente para fazer isso. Mas
querendo ou não, ele é o cabeça, está encabeçando um movimento muito grande e de repente pode ser maior do que ele suporta, entendeu? Essa que é a minha questão. A dúvida aqui, né? Porque realmente, né, você pega aí lendas como Steve Jobs, era um cara que conseguia encabeçar todas essas loucuras que geraram tanta tecnologia que a gente utiliza atualmente, mas não é pra qualquer um. Eu não aguentaria esse tipo de trampo. Não, com certeza. Não. Ele já é um cara diferenciado. Sim, sem dúvida. Ele já é um cara fora da curva totalmente. Mas eu não sei até que ponto ele aguenta essa pressão toda. Então, assim, eu não discordo do artigo. De repente, eu acho que ele precisa de um tempo. Afastar um pouquinho, né, pra conseguir olhar de fora. O problema é que o mercado não permite permite isso, esse tempo. Ele não tem esse tempo. Então, ele tem que fazer alguma manobra ali, não sei, às vezes, deixando outras pessoas, pessoas que são importantes, tomarem esse tipo de decisão e ele, de repente, voltar com a cabeça mais fria, né? Não sei como é que ele vai fazer isso. Mas, de qualquer forma, a gente acredita ainda no futuro do metaverso e da empresa também. Ela gera muita receita, é muito importante para as redes sociais ainda. Então, de alguma forma, ela vai ter que se reinventar, por bem ou por mal. Voz de Darth Vader passará a ser criada por inteligência artificial. Tem que fazer. O ator James Earl Jones tem sido, por décadas, a origem da voz inconfundível de Darth Vader. Entretanto, o ator revelou que está se aposentando do trabalho aos 91 anos de idade. Uau. Justa aposentadoria. Claro. Chegou a hora da tecnologia eternizar sua dublagem através da inteligência artificial. A empresa ucraniana Respitcher licenciou o direito de reproduzir por algoritmo o talento de James Earl Jones. A partir de horas de gravação de áudio de filmes e do acervo pessoal do ator, seu modelo de aprendizado de máquina é capaz de imitar com perfeição a voz retumbante do Lord Sith. Se você está desconfiado do resultado, você já pode ter ouvido e nem percebeu a diferença. A tecnologia da Respitcher foi utilizada na série Obi-Wan Kenobi da Disney+. Com a aposentadoria oficial do ator, daqui pra frente, Darth Vader será sempre digitalizado. O sistema da Respitcher converte a dublagem de um ator qualquer na voz exata que James Earl Jones criou para o personagem. A mesma técnica já havia sido utilizada anteriormente com a voz do ator Mark Hamill, na participação de Luke Skywalker na série The Book of Boba Fett. Embora Mark Hamill esteja na ativa, sua voz envelheceu e não correspondia mais ao que se esperava do personagem naquele período do tempo. A sintetização de voz de atores, aparentemente, é o começo de uma nova era em Hollywood. Nessa mesma semana, Bruce Willis, que também anunciou a aposentadoria recentemente, que pena, isso eu não sabia, revelou que licenciou sua aparência e sua voz para o seu futuro através de tecnologias digitais. Caramba, eu achei que ia ter mais filme. Poxa, o Stallone tá fazendo filme à torta direita aí. Por que que o Bruce Willis parou? Mas e aqui, eu vou... Tá certo também, é o momento de cada um, né? Exatamente. Agora, eu faria um pedido, né? Se é possível recriar as vozes, o dublador aqui do Brasil que fazia a voz do Wolverine, eu acho que merecia também ter a sua voz eternizada de diversos vilões, né? Obviamente, aí vamos botar um adendo aqui. Com permissão. Claro. Né? Isso, todos aí com permissão, porque senão vira oba-oba. Não. Imagina começar a sintetizar a voz das pessoas para deixar de pagar. Não, aí de forma alguma, né? Poxa. Eu acho que tem que eternizar vozes que infelizmente não podem mais estar aqui conosco para fazer essa dublagem, ou, no caso dele, que nem tá se aposentando aos 91 anos, justíssimo aí sua aposentadoria com permissão de utilização. Com permissão, né? E pagamento também. Sim. Com certeza ele vai receber, ele não vai trabalhar, mas vai receber, porque o computador vai fazer isso por ele. Então, eu acho justíssimo, né? Se for nesse modelo. Senão, nada feito, cara. Edição 2022 do Web Almanac avaliou tecnologias de mais de 8 milhões de sites. Saiu a edição 2022 do Web Almanac com um recorte preciso das tecnologias que estão em voga agora na web. A iniciativa do HTTP Archive reuniu o trabalho de 107 profissionais da área, que avaliaram 8,36 milhões de sites e 43,88 terabytes de dados para fazer esse levantamento. Caraca! O sistema utilizou o Web Page Test e o Lighthouse para coletar metadados que são testados mensalmente e incluídos em um banco de dados públicos do BigQuery para análise. Os resultados estão online
timeline e trazem fatos interessantes. Esse estudo é disponibilizado para todos desde 2019 e é possível acompanhar a evolução de tendências no desenvolvimento web ao longo dos anos. Uma das informações obtidas é que o tamanho do conteúdo das páginas continua crescendo, apesar de todas as orientações em contrário. O abuso de vídeos em páginas mobile e o uso de fontes customizadas pesadas têm levantado as estatísticas. O tamanho do JavaScript também tem aumentado, principalmente do JavaScript que é carregado e não é utilizado nas páginas. O número de páginas mobile usando Web Workers ainda é pequeno, apenas 12% dos casos. O caso piora quando se fala em worklets, que aparecem em apenas 0,0013% dos casos. Porcento ainda. Porcento, exatamente. Agora, quem aparece aqui? jQuery, ainda com 82% das páginas e é a biblioteca, sem dúvida nenhuma, mais popular. Core.js está na segunda posição com apenas 41% de uso. O moderninho WebAssembly ainda não decolou e está presente em apenas 0,04% das páginas mobile. Pelo menos na segurança tudo está indo bem. O relatório apontou que 94% das requisições aconteceram através de conexões HTTPS. Isso é fácil de entender. Primeiro porque os navegadores forçaram a barra para todo mundo usar HTTPS, senão ele sinalizava que aquela página era insegura. Aí todo mundo correu, né? Sem dúvida nenhuma, né? Péssimo você entrar no site de uma empresa e olhar, navegação insegura. E o que ajudou deveras isso a acontecer também foi o Let's Encrypt, que é essa iniciativa que a gente consegue realmente emitir certificados de forma gratuita. Obviamente tem versões ali que são mais robustas, mas isso com certeza democratizou e tornou isso possível. O WebAssembly é uma tecnologia incrível, mas a gente sabe também que não são todos os navegadores aí que estão 100% compatíveis, então à medida que isso for evoluindo, acho que vai iniciando. E o jQuery, aí... Tá aí, não tem... Olha, na semana passada, no compilado, nós falamos, né, que determinadas tecnologias, e muitas delas que são utilizadas, assim, largamente, levam décadas pra morrer. Tá aí a prova. Tá aí. O jQuery é exatamente isso, cara, 82%. Vai demorar ainda pra ele, de fato, deixar de ser utilizado. E a gente já falou isso, não sei se no código-fonte ou aqui no compilado, o jQuery foi um marco ali pro JavaScript. Quem trabalhou muito antes do jQuery e depois, sabe que mudou a forma de desenvolver e simplificou demais. Isso influenciou, inclusive, na própria evolução da linguagem, porque começou a adotar coisas que no jQuery eram simplesmente fáceis de fazer. Então, essa utilização massiva do jQuery, a gente está vendo hoje que ele não é o queridinho, mas que ainda aponta que 82% ainda usam. Então, se a gente olhar hoje, o retrato de hoje, dessas tecnologias que a gente está olhando, né, tá utilizando, como React Native, Angular, o próprio Vue e todas essas coisas que são muito utilizadas, a gente vai ver isso lá na frente, quando surgir alguma coisa muito... Que revolucione que vai também, revolucionar. Essa mudança vai ser muito demorada. É gradativa, né? Demora, não tem jeito, né? A não ser que exista ali uma ponte para uma tecnologia e para outra, em termos de compatibilidade. Ah, sim. Aí sim. Mas nunca é. Nunca é, porque geralmente para fazer esse tipo de retrocompatibilidade se usa de gambiarras. Né? Fato, né? Vamos supor que você, não, eu estou usando aqui uma lib super moderna, mas ele é 100% compatível com todas as versões que o jQuery fazia lá atrás. Então basta você trocar a biblioteca que ele já funciona. Isso por debaixo dos panos é gambiarra. Não tem jeito, não. A inteligência artificial da Meta consegue criar vídeos. Poxa, então ela assistiu lá o vídeo do Deschamps, que criou o vídeo também, né? Automaticamente. Criar imagens do zero com inteligência artificial, menos de um ano depois de DALL-E conquistar os corações e mentes do mundo da tecnologia, isso já é coisa do passado para a Meta. A gigante das redes sociais anunciou essa semana a ferramenta Make a Video, baseada em um algoritmo capaz de produzir vídeos a partir de inputs dos usuários. O usuário digitaria o que deseja e a ferramenta criaria clipes curtos de alta qualidade. O próprio Mark Zuckerberg comemorou a façanha. Este é um progresso incrível. É que ele não fala muito bem português. É muito mais difícil gerar vídeos do que fotos, porque além de gerar corretamente cada pixel, o sistema também precisa prever como eles mudarão ao longo do tempo. Make a Video vai além de aceitar somente descrições textuais de cena que precisa gerar. A ferramenta irá aceitar também o envio de imagens para servirem de base para o vídeo, tornando a experiência ainda mais customizada para o usuário. Além disso, será possível enviar vídeos propriamente ditos para a inteligência artificial e adicionar novos elementos ou animações a partir do original. Apesar do anúncio retumbante e dos exemplos exibidos pela
Meta, Make a Video, por enquanto, ainda está em fase de laboratório e não está disponível para o público. A página da ferramenta oferece somente um formulário para o usuário ser notificado sobre as novidades futuras da tecnologia. Me cadastrarei neste formulário, né? Pra gente justamente conseguir receber informações. É interessante, né? Acho que faz parte aí do futuro. Mas provavelmente vai virar o quê? Alguma coisa pro Insta? A própria Meta já criava uns videozinhos quando você fazia aniversário. Sim. Aí mostrava, tipo, aniversário de amizade com um fulano de tal. Aí criava aqueles videozinhos de apresentação. Tudo bem que a partir de um template ele enfiava umas fotinhas ali. Uma movimentação era coisa colocava básica. umas informações, pegava uns posts, colocava uns prints. Isso tá longe de ser inteligência artificial, bom, né? Pelo que eu entendi aqui, o conceito é um bocado maior, diferente, né? Realmente você criar o vídeo, movimentação e Mas tudo se mais. o uso for para a mesma coisa, eu acho que vai ficar meio bobinho. Eu acho que a ideia não é essa. A ideia é também usar da potência que isso tem para criar vídeos que sejam realmente legais, né? Imagino aqui uma empresa querendo criar um vídeo institucional, né? Então coloca ali, eu sou uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de software, eu quero fazer um vídeo comercial. E aí, automaticamente, ela gera lá uma pessoinha programando, o outro rapaz programando, a menina programando. Seria o no-code da produção de isso. vídeos, né? É isso aí. Será? Bom, ficaremos aguardando para ver. Nova versão do Kotlin traz novo operador de intervalos. Nessa semana, a JetBrains lançou a versão 1.7.20 do Kotlin, a linguagem que tem se mostrado a melhor solução para o desenvolvimento mobile, junto com o Java para o Android, né? O destaque dessa atualização fica por conta de um novo operador que complementa o operador para expressar intervalo de valores, range, no inglês, representado por ponto-ponto. Esse novo operador, ainda em fase experimental, é utilizado através do ponto-ponto, sinal de menor, e define um intervalo aberto. Com isso, novos tipos e operações serão introduzidos no pacote Kotlin.Ranges, da biblioteca padrão do Kotlin. Essa versão ainda traz suporte a plugins como AllOpen, NoArg, Lombok e outros no novo compilador Kotlin K2. A ativação por padrão do novo gerenciador de memória Kotlin Native, suporte a Gradle 7.1, um novo recurso experimental para JVM, que são as classes inline com tipo subjacente genérico e outras melhorias menores. Olha, a gente também tem falado bastante, né, do Kotlin aqui, quando surgem novidades. Isso é meio raro de acontecer, um operador novo na linguagem, né? Verdade. Isso aí não é coisa tão comum de acontecer. Tanto esse de range também, que eu acho que é um operador que eu acho que não veio na primeira versão, e agora esse de intervalo aberto. Isso é interessante porque como eles implementam isso no próprio core da linguagem, né, aqui na biblioteca padrão, isso tem uma certa performance, né? Não é uma implementação. Por exemplo, eu acredito, tá? Não sei se isso faz diferença, estou chutando aqui, mas eu acredito que isso tem uma performance melhor do que a gente implementar a nossa versão disso, né? Então, isso é interessante ver que a linguagem, provavelmente o pessoal da JetBrains criou isso porque deve ser um uso comum aí, esse tipo de comparação de ranges, e vale a pena para eles, né, criar um operador novo. Então, poxa, interessante, né, ver isso. Pode ser que isso gere também, para outras linguagens também, uma tendência, né? Sim, né? sem dúvida. Eu acredito que pode ser uma tendência nova. Breakpoint! Nossa, quase. Ainda bem que eu não derrubei nada, não tinha mais nada. Chegamos no Breakpoint, a Vanessa vai beber a aguinha com gás dela e a gente separou aqui uma história bem interessante. Se você ainda não conhece o Breakpoint, é esse espaço aqui no compilado onde a gente dá uma pausa nas notícias. Sabe o Breakpoint? Quando a gente tá lá na ideia, que tá aquela bolinha vermelha ali esperando a gente dar o continue. É isso que acontece. Então, no Breakpoint, a gente conta algumas histórias aqui que podem ser pessoais, profissionais, e a gente trouxe aqui uma história quentinha que aconteceu hoje. Hoje. Muito super quentinha, que nós estamos aqui com esses sorrisos largos e felizes, que foi justamente nós trouxemos aqui pra contar pra você qual é a sensação de ter 500 mil de seguidores no YouTube. Mas o 500 mil tem que sair igual o Silvio Santos, né? Não, faz você, por 500 favor. milhão de seguidores no YouTube. Se você tá aqui no canal do compilado, não deve estar entendendo nada, né? A gente vai ter que falar da sensação de terceiros. Mas não, no canal do Código Fonte TV, que é o nosso canal principal, nós alcançamos hoje, sexta-feira, né? Porque a gente grava um dia antes que você tá vendo, nós alcançamos os 500 mil de inscritos. Porque é muito mais do que 500 mil, né? 500 mil fica... 500 mil é mais potente, né? Sim, dá outra ênfase. Aqui no compilado estamos aí com 10 mil seguidores. Inclusive, se você não está assistindo a gente no YouTube, para aí onde você estiver,
corre lá, digita no YouTube aí, compilado do Código Fonte TV, tá? Esse é o nome desse canal. E aí você vai lá e se inscreve. São 2 canais diferentes, né? No compilado, nós já passamos aí dos 10 mil inscritos e no Código Fonte TV, 500 mil, né? Muito louco. Olha, levamos quanto tempo, Vanessa, pra gente conseguir? 7 anos. Né? 7 Desde anos. que nós começamos a produzir os vídeos. Nós lançamos o primeiro vídeo. O canal é mais antigo, mas antes eram vídeos ali que a gente utilizava para embedar no nosso próprio No site, blog, né? né? No blog, no códigofonte.com.br. Mas o Código Fonte TV começou oficialmente em janeiro de 2016. Só que nós começamos a gravar em setembro de 2015. Sim, né? exato. Então a gente considera que quando a gente botou a nossa cara na câmera ali a primeira vez, é que a gente começou realmente esse projeto. E, cara, 7 anos. Se a gente tivesse, sei lá, caído numa piscina de Nutella, de repente a gente já tava aí nos 10 milhões de inscritos, será? Sim, mas não vem ao caso. Não, O acho que fato pro é nosso nicho, assim, de tecnologia, falando de programação, eu acho que realmente é um marco, né? Fantástico. A sensação, pra mim, é assim, uma surpresa e uma gratidão incrível, né? Então, é de alguma forma, realmente, o reconhecimento de todo o trabalho que nós temos aqui do nosso lado, né? Que não é pouco. É uma trabalheira danada trazer esse conteúdo semanal aqui pra vocês. Mas e a fantástico. sensação? Esse é o tema do Breakpoint. É a Isso. sensação de atingir 500 mil. A gente pode separar, acho que em algumas etapas, esse processo todo, né? Quando a gente começou o canal, a gente não tinha traquejo nenhum com câmera. E o nosso objetivo era simplesmente, sei lá, testar. Testar se as pessoas iam ter alguma empatia com a gente. Testar se a gente conseguiria também gravar de forma recorrente os vídeos, né? E, de certa forma, a gente tentar criar uma identidade nossa de como passar a informação. Isso tudo foi pensado, né? Foram estratégias que a gente pensou antes, porque a gente queria realmente fazer algo que fosse diferente. E aí eu lembro que quando a gente atingiu 10 mil inscritos, cara, eu fiquei extasiado, porque eu achei que já era ali o topo ali. Nossa, 10 mil, cara, 10 mil. é muita gente. A gente, inclusive, teve vídeo, né? Sim. Que a gente lançou comemorando esse marco. Quando chegou, e a gente já contou em alguns lugares aí, podcast, aqui no canal também, quando a gente chegou em 90 mil inscritos, se eu não me engano foi em 2018, 18, eu já não iníciozinho lembro. de 19, enfim. Nós fomos na Campus Party. A Campus Party, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2019. Foi. Então foi bem no A início. gente estava ali quase nos 100 mil já. E eu lembro que a gente foi no evento, conhecemos o Igor, o programador BR, e depois ele até veio aqui, né, Sim. numa entrevista pra gente conversar. E eu lembro de chegar no evento e falar assim, Vanessa, será que alguém vai reconhecer a gente, sei lá, do canal? Porque a gente foi lá pra cobrir o evento, tudo, né? Claro, né? Nós fomos onde estão as pessoas que nos seguem, mas a gente não sabia. Cara, Nós ficamos aqui em Petrópolis, escondidinho no nosso cantinho. A gente ficou impressionado, assim, porque muita gente veio tirar foto, conversar com a gente, muitos professores. Foi um incentivo gigante pra gente continuar com o próprio dicionário do programador, porque professores disseram que utilizavam muito em sala de aula, então a gente sentiu assim, uma responsabilidade também em continuar o quadro e também dar uma revisada maior na hora de gravar também Ainda no mais conteúdo. cuidado. Mais cuidado com o conteúdo ainda. Ali eu acho que foi um marco pra gente também, né? Sem dúvida, porque nós conhecemos, de fato, seguidores pessoalmente. Então, isso foi incrível, né? De lá pra cá, crescemos um bocado, né? Aí passamos ali falar daquele marco de 100 de mil. 100 mil, com a quando nós plaquinha, recebemos né? a plaquinha. Porque, poxa, é super legal, né? Querendo ou não, é uma plaquinha, mas, cara, dá um acalento no coração quando aquilo chega, aquele pacotinho do YouTube, você pensa, caramba, tem uma placa aqui, 100 mil inscritos. É um marco também, né? E aí fomos crescendo aí, continuando nesse projeto. E a sensação que a gente tem hoje, assim, com 500 mil, é que a gente realmente não consegue imaginar isso em quantidade de pessoas. A gente provavelmente enche muitas ruas aí do Brasil Sem com dúvida, pessoas, né? Imagina, todos Sim. ao vivo. Olha que louco. E a gente tem essa sensação de responsabilidade, obviamente, com o conteúdo que a gente cria, a felicidade de ter hoje também pessoas que trabalham conosco, né? De poder também criar de alguma forma um negócio em volta disso e poder empregar pessoas, ter uma equipe legal, né? Ajudando a gente na produção dos vídeos. E a gente pensa também pra frente, né? Crescer, de repente chegar aí a 1 milhão, né? A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas a gente tem o objetivo também de continuar crescendo. E a gente já fala isso há algum tempo já também, que isso virou um objetivo, né, nosso de vida, dar a nossa contribuição para a tecnologia no nosso país, daquele jeito que a gente imaginou lá atrás, que a gente nem imaginava que era possível. Hoje, a gente, cara, vê que é uma responsabilidade
muito legal, né? A gente gosta disso e a gente tem uma gratidão muito grande de todos vocês aí que assistem a gente, gostam do nosso trabalho e aquela dúvida que a gente tinha lá atrás, poxa, será que o pessoal vai ter uma empatia com a gente, vai gostar do nosso conteúdo? Hoje a gente tem uma certeza, né, que poxa, deu certo, né? Sem dúvida, é muito legal, né? A gente fica emocionado porque eu fico muito feliz às vezes de estar conversando até com parceiros nossos aqui e quando eu rememoro o que nós pensamos lá no início, quando nós criamos o canal, né, de tentar descomplicar um pouco a tecnologia, de ajudar quem tá chegando na área com aquela sopa de letrinhas gigantesca que existe. E quando as pessoas falam que tem exatamente isso no canal, né? Então, quando eu vou aprender uma determinada tecnologia, a primeira coisa que eu vejo é se existe um dicionário do programador para me dar o overview sobre ela. Pessoas que às vezes não são da área, mas que acessam os nossos vídeos para conseguir ter essa visão do que tá acontecendo. O pessoal que faz, às vezes, da área de RH, que tá recrutando o pessoal para a área de TI, também consome muito o nosso conteúdo. Então, é muito legal a gente conseguir ver que tá ajudando outras pessoas que não somente quem são da nossa área, né? É incrível. Eu fico sem palavras mesmo. Acho que a sensação é de muita alegria, uma certa surpresa também, né? Porque, como a gente falou, 500 mil, 500 mil pessoas é muita gente. É mais do que tem aqui em Petrópolis, na nossa cidade. Mais habitantes. Nossa cidade que tem 300 e poucos mil habitantes, ou seja, é quase 2 Petrópolis, né? Só de CDFs no canal. Então é muito gratificante isso. E a gente olha esses marcos, né? 90, quando a gente ganhou a plaquinha. E hoje, né, completamos aí 500 mil. Então esse é um novo marco pra gente. A gente comemora, mas logo em seguida a gente já traça mais planos também para conseguir dobrar isso. Eu acho que é possível, né? É possível. Hoje em dia a gente acredita que sim, né? Já que nós chegamos no 500 mil, a gente pensa, será que dá pra chegar a 1? Não, e tem essa coisa também, cara. Se for o seu caso, que comenta aqui embaixo, que eu acho que é interessante a gente saber. 7 anos, cara, são 2 ciclos aí de graduação, né? É verdade, nós já tivemos relatos de pessoas, né, agradecendo que estavam se formando, estavam entrando no mercado de trabalho. Faculdade, e que depois que saíram. Exato, e que começaram lá atrás pelo nosso incentivo e que hoje estavam se formando e tudo. Então, cara, é incrível. Muitos relatos de pessoas que trocaram também, né, fizeram essa migração de carreira e que o nosso canal também foi um grande incentivo. Então, assim, é fantástico. A gente, quando pega esse tipo de comentário, às vezes a gente não consegue mais responder a todos os comentários, mas a gente tenta ler o máximo possível. Então, alguns eu leio, o Gabriel lê até, às vezes mais do que eu, mas a gente, quando pega esses assim, a gente sempre compartilha um com o outro, né? Porque eles tocam a gente de uma forma não profissional, tocam a gente de uma forma realmente pessoal. Então, foi como o Gabriel falou, passa a ser uma missão e não somente um trabalho. Então, hoje o que nós temos aqui no Código Fonte TV, sem dúvida nenhuma, é uma missão, é de trazer conteúdo da melhor forma possível, de uma forma descomplicada, da forma que a gente consegue achar que fique mais leve pra você que tá nos assistindo. E assim, eu estou emocionada e feliz, e minhas palavras estão emboladas. É isso aí. Então, 500 mil, a gente fica feliz, a gente recebe essa responsabilidade, mas agradece também demais a todos vocês, porque são muitas pessoas e isso não seria possível se cada um individualmente não ajudasse ali com um comentário, com um like, com a inscrição. Não seria possível, porque cada marco desse é uma injeção de ânimo a mais pra gente também. Porque é muito fácil de desistir. E em vários momentos a gente pensa, caramba, dá muito trabalho, cara, não vamos fazer outra coisa. Nossa, não vamos dar conta, como é que a gente vai fazer 2 vídeos toda semana, pelo menos 2, 3 agora, com compilado, né? Mas a gente consegue aqui dar o nosso jeitinho, continuar trabalhando muito, mas justamente porque a gente tem esse retorno do lado de vocês, né? Se não tivesse, nós não estaríamos aqui, né? Sem dúvida. Tchim-tchim pra vocês aí, os nossos CDFs. Ih, bati na câmera. O microfone legal. Tchim-tchim. E já que estamos aqui neste momento sentimental do Código Fonte TV, vamos trazer aqui os vídeos que nós tivemos essa semana. E acabou que tivemos 3 vídeos, né? Tivemos na terça-feira, se eu não me engano, o Dicionário do Programador de DevSecOps. Exato, já com uma contribuição muito legal do Rafael Botelho, que é um profissional da área e nos ajudou muito com esse conteúdo. E o vídeo tá bem completinho, tá? Sim. É muita informação legal. Depois, tivemos um Mão no Código falando sobre Git Rebase. Quando usar e quando não usar, que pode ser perigoso. Importante saber, os 2 casos. E tivemos agora, lançamos especialmente nessa sexta-feira, um vídeo em comemoração aos nossos 500 mil inscritos. Pois é, mas aí a gente inseriu ali uma informação sobre a mudança no canal. Uma mudança que a gente vai fazer no canal. Sim. Aí eu não vou dar spoiler aqui no compilado, tá? Eu vou deixar um card aqui no vídeo, ou depois, se você tiver aí à toa no YouTube, vai no Código Fonte TV e dá uma assistida nesse canal, porque a gente atingiu essa marca depois de 7 anos e a gente decidiu mudar. Então vai lá no vídeo e confere o que a gente quis dizer com isso.
separamos aqui também alguns comentários dessa semana e justamente no vídeo de DevSecOps, o William Matos falou: amo todos os vídeos de vocês e como fã, vou dar uma ideia. Considerem utilizar um filtro polarizador para lente, caso a câmera de vocês seja uma DSLR. Isso vai eliminar os reflexos nos óculos como se fosse mágica. Adorei o vídeo. Cara, William, tomara. Vamos providenciar aqui e testar, eu viu? tenho alguns filtros, mas eu nunca testei. Só que já vou dar um... Gente, abrir Gabriel aqui, vai me dizer qual é o um problema. espaço. Gente, vocês estão vendo aí, nitidamente, que o problema maior do reflexo é no meu óculos. Não é necessariamente com a nossa câmera, a nossa lente, porque a gente já fez gravações pro Grupo Primo, Isso, com já pessoal fizemos gravações técnico profissa, com a assim. galera top. E aí todo mundo falava assim: poxa, Gabriel, o seu óculos não reflete, o da Vanessa reflete. Aí você pergunta, por você que, fala, mas Vanessa, por quê? sua lente não é... Não, A minha lente lente é é- igualzinha dele. Eu a já lente fiz é- umas 3 lentes anti-reflexos É diferentes. antirreflexo. Aí a gente descobriu, testando, que a Vanessa tem um probleminha na orelha. A orelha dela é pra ser mais baixa na cabeça do que o normal. Exatamente. Então, se a minha orelha fosse aqui, ó, Olha só. tá vendo? Perfeito. Olha, perfeito, tudo sumia. Então eu preciso, sei lá, de um calço de orelha. Um calço. E, inclusive, quando a gente foi gravar com outras pessoas, a gente usou, tá? Usava A uma gente usou, fitinha isso. aqui e ele levantava. Eu perdi muito cabelo. Fiquei sempre careca. em alguns Mas a gente lugares. vai testar essa parada aí do polarizador também. Eu acho Pode que eu deixar, tenho já aqui. caiu. Eu acho que eu tenho aqui um polarizador. Eu vou testar. Se funcionar, cara, muito obrigado, William. Ou então eu posso partir para uma lente, né, Gabriel? Seria Fica outra sem opção óculos? também. Sem óculos, nossa, eu acho tão estranho, gente. Assim, não. já era. Eu não consigo ler aqui no computador. Com óculos você fica mais jovial. Então tá bom. Então, ok, mudei de ideia agora. O Sandro Alexandre Olmedo disse no nosso vídeo que a gente falou sobre transição de carreira aos 40 anos, tá? Qual é o problema de vocês dois? Ele começa assim, ó. Eita. Vocês explicaram tudo o que deveria ser explicado. Parece até que vocês sabem o que se passa na mente das pessoas, principalmente no que diz respeito a continuar na área atual e, em paralelo, ir estudando programação e, quem sabe, de repente, conseguir entrar na área de programação. Também sobre fazer uma poupança, pois temos responsabilidade e, com a ajuda de cônjuge, podemos avançar. Acho que vocês descobriram um novo método de programação que pode fazer um select na mente das pessoas. Parabéns e obrigado pelas dicas. Poxa, Sandro, obrigada, né? Mas eu acho que isso aí é um pouquinho de experiência de vida, né? Provavelmente você tem ali, talvez, a mesma faixa de idade que nós temos, então a gente consegue imaginar o cenário se nós estivéssemos do outro lado, Até né? porque nós também, apesar de trabalharmos sempre, né, com tecnologia, a gente já teve vários momentos de vida assim diferentes. Teve momentos, logo que a gente casou, que a Vanessa ainda era estagiária e eu já estava num trabalho. Eu saí de um CLT, fui para um PJ. Aí depois a Vanessa saiu de um trabalho, foi para o CLT, pegou um cargo de gerência numa empresa. Depois ela veio atuar na nossa própria empresa. Aí começou com um trabalho de home office. Cara, então a gente passou por vários momentos assim diferentes. Muitos né? momentos. Então acho que isso, bem ou mal, Filhos. dá pra gente uma visão ampla, né? Filhos durante construção da casa. Ou são muitas Filho, né? emoções por Depois aqui. que veio Depois outro. teve o outro. Então, assim, cara, a gente é uma montanha de coisas assim que aconteceram em vários momentos diferentes. Então a gente imagina assim que, poxa, muitas das coisas que a gente viveu, outras pessoas vivem também. Então é o que a gente tenta repassar aí, né? O Emanuel Silva falou: vocês são maravilhosos. Muitas coisas foram esclarecidas na minha vida assistindo seus vídeos. Obrigado pelos conteúdos. Obrigada, Emanuel. Ele comentou no vídeo de DDD. DDD. Dicionário de Programador de DDD. O EOC Maluco disse no vídeo do dicionário sobre inteligência artificial: todo vídeo desse canal é incrível. Obrigado pelo conteúdo, sempre muito bem explicado. Muito obrigado. É ok, tá? Eu li errado, desculpe. Muito obrigado a todos vocês. Na semana que vem, inclusive, a gente tem que dar um aviso, né? O quê? Na semana que vem, provavelmente não terá compilado. Nós vamos viajar, estaremos viajando e provavelmente a gente não vai conseguir. Então, ainda não é certo. Nós vamos tentar, mas existe essa possibilidade e aí nós vamos fazer Sim. um mega compilado daqui a 15 Sim. dias, unindo 15 dias de notícias. Mas então, a gente já está aqui na parte do sorteio do compilado. E esse que era o aviso. Como não vai ter na semana que vem, isso não quer dizer que a gente não vai sortear. Nós vamos sortear 2 camisas daqui a 15 dias. Então, a gente sorteia uma camisa para você que comentar agora, nesse vídeo completo do compilado no YouTube. E na outra semana, a gente não vai ter. Então, como é que a gente vai fazer 2 sorteios? Não dá. A gente faz 2 sorteios nesse mesmo episódio. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Daqui a 15 dias. 15 dias, a gente sorteia 2 camisas. Só que a gente... A menos que a gente consiga gravar, tá? Aí a gente volta pra programação normal. Exato, É isso. exato. Mas
tem que ter muitos comentários, cara. Ah, claro, por favor. Comentem à Comentem vontade aí. Obviamente, é um comentário só que vale por pessoa. Então, compartilhe esse episódio pra gente poder ter recorde de comentários aí daqui a 15 dias. Essa aqui é a camiseta, hoje eu trouxe, eu lembrei, que eu tenho esquecido. Então, vamos ver essa semana quem foi o Felizardo. Tô com a garrafa de café aqui na frente, não sei porquê. E é nesse momento que entra a propaganda. Gabriel adora fazer isso, que maldade. Tivemos 176 comentários e o vencedor da camiseta do compilado, igual a minha, é o Alessandro. Ele simplesmente marcou uma outra pessoa e disse assim, ó, Igor Melo, você trabalha com qual linguagem? Pois é, querendo ou não, ele já estava concorrendo com a camiseta, olha só. Viu? E ganhou a camiseta do compilado. Valeu, Alessandro, muito obrigado pelo comentário e parabéns. Alessandro, nós vamos entrar em contato com você através do próprio comentário e você tem que passar os seus dados pra gente através do contato@códigofonte.com.br. E para você que é fã do compilado e quer nos ajudar a manter todo este projeto que contempla sorteio de camisetas, o café, a água com gás. Vamos ver se o pessoal está contribuindo. Ainda tem um pouquinho de café. Tem. Acabou, só Acabou, pra mim. gente. Ó. Ainda bem que eu tô tomando água com gás. E é baratinho, né? Contribuir. Ah, sim, porque o café tá bem caro. Não, o café tá caro. Não, mas é baratinho contribuir. Lá no canal do Código Fonte TV no YouTube, tem um botão lá que é o Seja Membro. E aí você escolhe 2 planos. Existe o plano compilado, que é baratinho, é R$1,99. E você ajuda aqui a preencher um pouquinho aqui da minha caneca de café. Pra gente toda semana estar aqui mostrando pra vocês, trazendo essas notícias, disparando a newsletter também, né? E fazendo toda essa coisa aqui de publicar em plataformas de podcast, publicar no YouTube, fazer os cortes, que isso também tem uma galera por trás, né? Que tá ajudando a gente a fazer isso. Não é só a gente aqui. Não, E isso não. tem um custo, né? Um custo. Então você nos ajuda neste planinho mensal de R$1,99. E, obviamente, você ganha aqui também um beijo super especial dos CDFs e uma menção honrosa. A Mia Amaral, muito obrigado por assinar essa semana o compilado. O Thiago Henrique Assi, Felipe Ferraz, Mike Fonseca. Vai você, Vanessa. Wars Artes, Bruno Correia, Tadeu Guimarães, Rodrigo Zavan e o Matheus Galasso. Muito, muito obrigada a todos vocês por essa ajuda, viu? Vocês estão aqui no nosso coração e também estão ali no nosso coração todos os inscritos do compilado, todos os 500 mil de inscritos lá no O coração Código, aqui tá grande, no né? Código Fonte TV. Muito obrigado por dar esse espaço pra gente, poder trazer esse conteúdo. A gente fica muito feliz de participar um pouco aí da vida de vocês também. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do compilado e a gente vê daqui a 15 dias. Ou uma semana. Ou na próxima semana, tá? Mas a gente não promete. Ok. Então até lá. Até a próxima, independente da data. Tchau, tchau. Tchau, tchau.